Eu sou Jeanes Goulart e gostaria de falar um pouquinho sobre minha vida pessoal. Ontem uma amiga lá da igreja pediu para que eu tentasse encontrar algumas fotos que fosse como um marco da nossa comunidade. Onde Goulart foi o pioneiro, né, um dos. E daqueles momentos de reuniões, aqueles momentos que a gente traçava os primeiros passos da nossa igreja. E com isso peguei o HD externo, né, que tinha todas as fotos e vídeos que Goulart armazenava no celular dele, no Facebook, no Instagram, né, e todas aquelas coisas que ele tinha guardado. Que na época que ele faleceu eu não tive condições de olhar. Eu paguei uma pessoa para tirar tudo do celular e colocar no HD. E ontem eu vasculhando esse HD, já tinha até olhado algumas coisas algumas vezes, mas não como ontem, que eu vasculhei tudo e de ponta a ponta, eu olhando cada foto, cada vídeo. E eu fiquei pensando assim, eu achei tantos vídeos interessantes de como Goulart sempre foi uma pessoa tão feliz, né? De como ele enxergava a vida de um ponto tão positivo, né? Às vezes a gente tem a mania de resmungar, de achar que a vida está ruim. Assim, ele passou por tantas situações difíceis. Ele faliu várias vezes, começou do zero. A última vez, quando eu participei com ele desse desafio de começar uma nova vida, que foi a última vez que ele quebrou, que ele faliu a empresa que tinha tantos bens e começou como ele mesmo dizia, não começou do zero, começou muito abaixo do zero, né? Porque começou com muitas dívidas. E eu tive a honra de ser escolhida por ele para participar desse momento tão difícil da vida dele. E eu creio que nada nessa vida é por acaso. E se Deus permitiu que eu encontrasse ele naquele momento mais difícil da vida dele, é porque Deus sabia que ele precisava de uma companheira e que Deus sabia também que eu, como ser humano, precisava crescer, amadurecer. E eu confesso que após 1 ano e 3 meses do falecimento dele, quando eu olho essas coisas, quando eu olho tantas fotos, tantos vídeos, tantas coisas que vivemos juntos, eu chego à seguinte conclusão: essa vida nossa, todos têm propósito. E às vezes não é nosso propósito, é o propósito de Deus. Ontem, quando essa minha amiga falava sobre eu conseguir as fotos lá, e ela falou: sei que não deve ser fácil para você, mas eu precisava muito. E eu encarei isso como um desafio bom. Eu comecei a olhar aquelas fotos, aqueles vídeos, com forma de gratidão. E dizer: oh Deus, que bom, né, que eu tive essa história. Que bom que o Senhor permitiu que eu vivesse ao lado de uma pessoa tão maravilhosa. Então eu estava analisando, e eu conversando com essa amiga, falei assim: nossa, Jamile, quando eu saí da casa dos meus pais para trabalhar e estudar, eu dizia que eu só casaria depois de 40 anos. Depois que eu tivesse minha casa, meu carro, fosse bem sucedida profissionalmente. E eu queria ser independente para que homem não mandasse em mim, para que homem não me humilhasse. Eu tinha isso na minha mente. E aí eu falando para ela assim: nossa, e olha bem, eu ainda vou fazer 39 e Deus já me deu essa história linda, né? De ter a honra de conviver embaixo do mesmo teto, de trabalhar junto, de ir para a igreja junto, de trabalhar na comunidade, nas comunidades que nós trabalhamos, de fazer não sei quantas viagens para Iuna juntos nesse percurso de 4h30, 5 horas de viagem, onde a gente conversava tanto. E algumas outras viagens, como a gente fez para Gramado, para Bahia, então tantos outros lugares maravilhosos que a gente teve a honra de viver momentos maravilhosos e inesquecíveis. E eu falava: nossa, Jamile, eu tive uma história, né, de 15 anos, 6 meses e 22 dias, morando
respirando o mesmo ar, dormindo na mesma cama, com uma pessoa maravilhosa que fez parte da minha vida, da minha história e que me deu a honra de ser mãe de 2 filhos, que hoje eu falo que é a minha razão de viver. Então, às vezes nossos planos são uns, né? Mas Deus traça outros. E às vezes eu fico imaginando minha vida e olhando para meus filhos e vendo como são abençoados e olho e digo, meu Deus, como sou grata, né? Como, às vezes eu brinco com o Arthur e digo assim, eu acredito que Deus olhou para baixo e disse, essa filha merece ter o melhor filho do mundo. E às vezes eu olho para o Bernardo e digo, meu Deus, antes de eu ter o Bernardo, antes de eu ter o Arthur, na verdade, eu pensava em ter um filho só. Depois que eu tive Arthur, eu senti no meu coração que eu não queria ser mãe de filho único. E acabei tendo Bernardo, né? 4 anos e 7 meses após o nascimento do Arthur, eu tive Bernardo. E eu olho e digo, meu Deus, como eu sou grata por o Senhor ter me dado uma cópiazinha do Goulart tão perfeita, né? Uma pessoazinha maravilhosa, uma pessoa que me traz tanta alegria. Então, como eu sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de viver essa história. Como eu sou grata a Deus por ter vivido tantos momentos felizes ao lado de uma pessoa tão maravilhosa. Hoje, eu que sou católica e creio na vida eterna, tenho certeza que meu esposo está lá, né? Que hoje ele já não é mais meu esposo, porque o nosso casamento foi até que a morte nos separasse. E a morte nos separou. Porém, eu sei que lá no céu mora um anjo, né, que foi pai dos meus filhos, que foi a pessoa que eu mais amei na vida. E que um dia a gente se encontrará novamente como irmãos em Cristo. Mas que às vezes eu gostaria muito de poder dar esse abraço, um abraço com aquela energia boa dele, que ele sempre teve. Mas eu não tenho pressa, né? Não tenho pressa para esse abraço, porque eu sei que Deus tem uma missão para mim aqui na Terra. Uma missão incrível, que eu prometo que vou exercê-la da melhor maneira possível. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou amá-los, eu vou criá-los para ser os melhores homens que essa terra já viu, para que eles sejam um exemplo de vida, que eles sejam homens de Deus, que eles sejam realmente pessoas que vale a pena ter vindo para esse mundo, porque eles farão a diferença aqui. E eu creio nisso, eu tomo posse disso. E eu prometo que eu vou fazer de tudo para que eles sejam os melhores homens que essa terra já viu. Homens de bem, homens íntegros e honestos. Homens que trabalham para o bem da sociedade. Homens que unam as qualidades do Goulart com as minhas qualidades. Os nossos defeitos a gente sabe que a gente tinha também, que eu tenho, que ele tinha. Mas os defeitos a gente não vai potencializar. Vamos trabalhar com as qualidades. E eu quero que meus filhos sempre lembrem que teve o melhor pai que esse mundo já poderia ter dado a eles. Um homem que por onde a gente vai, a gente só ouve falar bem dele. Um homem que fez o bem a todos que teve à sua volta durante toda a sua vida. Ele viveu 62 anos, mas eu tenho certeza que foram tão intensos esses 62 anos que valeu por muitas vidas de 100 anos, porque ele nunca baixou a cabeça, ele nunca ficou choramingando por muito tempo. Não importava o tamanho da dor, ele sempre fez questão de levantar e seguir novamente. E é esse exemplo que eu quero seguir. O exemplo de um homem guerreiro e muito vitorioso, que todos os dias lutou para ser melhor e para fazer o melhor para as pessoas que estavam à volta dele. Ele sempre
Ele nunca mediu esforço para fazer a gente feliz. Ele nunca deixou que a derrota falasse mais alto. Ele sempre lutou por dias melhores. Até o último dia ele lutou. Tanto é que ele morreu trabalhando, né? Que era o que ele sempre dizia, que ele queria morrer de farda. E foi assim que ele morreu, porque ele trabalhou até o último dia da sua vida, sempre lutando para trazer o melhor para as pessoas que estavam à volta, sempre lutando para ser a melhor companhia quando ele estava por perto, sempre com muitas risadas, sempre com muita alegria, sempre fazendo bem a gente. E a energia dele era tão boa, mas tão boa, que não tinha como não rir, não tinha como não ficar feliz, né? Perto dele. Então é isso que eu quero. Tudo aquilo de bom que ele teve, eu quero continuar aqui. Eu não quero que a memória dele seja apagada. Eu quero que esse homem seja lembrado por várias e várias gerações. Eu quero imortalizar ele pela minha história, pela história dos meus filhos, pela minha autobiografia que eu estou escrevendo e por tantas outras coisas que eu farei durante a minha vida, que vai sempre trazer a memória dele como um exemplo para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus enteados, dos nossos netos. Parece engraçado, né? Mas os netos dele são meus netos, mesmo jovem, que eu faço 39 anos no mês que vem. Mas tem o Nicolas, que já tem 11, e a Manuela, que já faz 5 meses essa semana. Então, que fazem parte da minha família, que fazem parte da minha vida. E eu quero muito ser a presença viva dele na vida de cada um que permanece aqui nesse mundo. Eu quero fazer muita coisa por esse mundo, como ele sempre quis fazer, como ele fez muito. Tudo que foi de bom que ele fez, eu pretendo continuar. E tudo aquilo que ele me ensinou com as suas atitudes, como eu brinco, hoje mesmo pela manhã, estava conversando com meus pais, que estão na minha casa, que eu tive um estágio intenso do lado de uma pessoa incrível durante 15 anos, 6 meses e 22 dias. Eu não vou deixar que nada e nem ninguém mude a minha forma de pensar, porque o que eu aprendi com ele, nenhuma escola me ensinaria. O que eu aprendi com ele, nenhuma faculdade, nenhum mestrado, nenhum doutorado me ensinaria. E hoje eu sei que eu posso potencializar tudo isso com a PNL, que é um ramo que eu estou trabalhando e que eu estou cada vez, né, mergulhando mais nesse mundo. Eu sei que com a PNL e com o conhecimento que eu já tenho da minha experiência de vida, eu vou poder ajudar muitas pessoas a mudar a sua vida, muitas pessoas a virar realmente a chave do negativo para o positivo. E é isso que eu pretendo na minha vida. Fazer com que meus filhos, com que as pessoas que estão à minha volta, com que estão hoje os funcionários da loja, as pessoas da igreja, as pessoas da cidade onde eu moro e, quem sabe, do meu país, né, possa um dia me ouvir falar do quanto a gente tem poder na nossa vida quando a gente acredita nos nossos sonhos. E eu vivi nesse período do meu casamento que me provou isso. Que quando a gente acredita, quando a gente sonha, quando a gente luta pelos nossos sonhos, nada e nem ninguém pode nos parar. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e se você trabalha de forma honesta, íntegra, tudo que você quer prospera. E eu creio nisso. Eu creio tanto que eu tenho vivido nesse último 1 ano e praticamente 3 meses da minha vida, eu tenho vivido dia após dia trabalhando, potencializando essas coisas que eu já sabia que poderia acontecer, né? E tudo tem acontecido. Ninguém me contou. Eu estou vivendo. Eu estou conseguindo coisas que pareciam impossível. Primeiro, pela honra e glória do Senhor. Segundo,
pela minha capacidade mental, pela força que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, e que eu potencializo ela usando as técnicas de PNL, usando o foco, e trabalhando dia após dia, sabendo aonde eu quero chegar. E é isso que eu vou viver. E eu nunca esquecerei quem foi para mim José Almeida Goulart, o pai dos meus filhos, o amor da minha vida, a pessoa que transformou a minha história numa história de vencedora, numa história de uma pessoa que tinha muitas crenças limitantes, que hoje acredita que é uma vencedora e merecedora de tudo de bom que tem nesse mundo.